Chegamos na nossa atividade prática 04 do inversor CFW08. Essa atividade, ela requer uma programação um pouco diferente, tá? No caso aqui, eu vou utilizar a função EP, que é potenciômetro eletrônico, tá? Essa função de potenciômetro eletrônico seria um artifício para a gente, digamos assim, poupar ou aumentar a vida útil da membrana da IHM do meu inversor. No lugar da gente estar pressionando aquelas membranas para aumentar e diminuir a velocidade, tá? Aquelas setinhas para cima e para baixo, incrementa e decrementa. Eu posso colocar botoeiras, tá? Essas botoeiras normais de comandos elétricos mesmo, de chave magnética, uma para aumentar a velocidade e outra para diminuir a velocidade, tá? Logo, o custo de uma botoeira é bem inferior ao da membrana da minha IHM. E também a durabilidade é bem superior, tá? Vamos lá. E o que é que eu preciso fazer nessa atividade? Então, eu quero fazer a atividade, a programação do meu inversor sempre no modo remoto, tá? Que foi definido sempre remoto. Referência de velocidade via EP, que no caso é potenciômetro eletrônico. Sentido de giro via entrada digital DI2, gira para via entrada digital DI1 e jogue inativo, tá? Eu não devo me preocupar com jogue nessa atividade, beleza? Aí, como sempre, para fazer a programação dela, eu devo, a programação prática, tá? Eu devo fazer todos aqueles carregamentos dos dados iniciais do meu inversor para depois fazer o carregamento da minha atividade, dos parâmetros da atividade, tá? E os parâmetros da atividade são dados, essa tabela aqui, resumo de programação, que nós vamos preencher daqui a pouco. Porém, aqui nessa atividade eu tenho uma observação, tá? Que quando eu ativo o potenciômetro eletrônico, tá? A função EP, o meu inversor já previamente define, ou seja, ele deixa para que a gente utilize, tá? As entradas DI3 e DI4 para que sejam as questões de acelerar e desacelerar, ou seja, aumentar e diminuir a velocidade. Onde a DI3 vai ser sempre acelera, que é um pulsador, um botão pulsador NA, normalmente aberto, e a DI4 vai ser o desacelera, que a gente utiliza um pulsador normalmente fechado, tá? Essa aqui é uma informação complementar que tem na atividade, tá? Que eu devo observar isso quando eu for fazer a programação, certo? Agora nós vamos para o preenchimento dessa tabela e posterior parametrização do meu inversor de frequência e demonstração prática da atividade, beleza? Aqui para o preenchimento da atividade, tá? O que é que eu devo fazer para preencher essa tabela? Sempre pegar as informações que estão no meu texto, na minha atividade, e passar para a tabela, certo? Aqui, ó, seleção do local vai ser sempre remoto. Eu vou anotar aqui remoto. Como sempre, vou destacar aqui em vermelho e colocar negrito para ficar mais destacado ainda. Como é remoto, aqui a parte de local eu posso desconsiderar. Colocar até um tracinho aqui para não me preocupar com o preenchimento dele, certo? No modo remoto, que é essa parte aqui que eu vou preencher, me preocupar com o preenchimento, referência de velocidade vai ser via EP. Eu coloco aqui EP, que é potenciômetro eletrônico, certo? Anotei essa informação aqui, vou deixar em negrito. Gira para e jogue é inativo, tá? Gira para vai ser entrada digital DI1, ou seja, eu vou anotar aqui DI1. O jogue vai ser inativo, eu não vou me preocupar com ele, tá? DI1 nós sabemos que são bornes, tá? São os bornes do meu inversor. A entrada digital está conectada nos bornes deles, é por onde eu tenho acesso às entradas digitais. Sentido de giro vai ser por meio da entrada digital DI2, certo? Vou anotar aqui DI2. Ela vai me dar um comando e eu vou mudar esse sentido de giro, certo? Agora eu vou vir para as funções aqui das minhas entradas digitais, tá? Entrada digital DI1 vai ser gira para. Já vou anotar aqui, ó. Gira para, ok?
A função dela é fazer com que o motor comece a girar e também pare, tá? Se ela estiver fechada, ele gira. Se ela estiver aberta, ele para. DI2 vai ser a entrada, no caso digital, que vai ser o sentido de giro, controlar o sentido de giro. Sentido de giro, certo? Aí eu tenho uma observação complementar aqui, que é a função das minhas entradas digitais, DI3 e DI4, tá? No caso, DI3 vai ser acelera e DI4 desacelera. Eu vou anotar isso aqui, tá? Acelera, DI3, e DI4 desacelera, tá? Essas informações aqui são as informações da minha atividade, que eu peguei da minha atividade, são dados da questão, tá? Aí agora o que é que eu vou fazer? Pegar o meu guia de bolso e verificar quais são os parâmetros correspondentes para preencher essa tabela. Quando eu preencher a tabela, eu vou partir para a programação do meu inversor. No guia de bolso eu tenho que olhar primeiro o parâmetro 220, tá? Abri aqui o guia de bolso, parâmetro 220, tá? Ele me deu na questão que é sempre remoto, ou seja, eu vou colocar o parâmetro 1 aqui, ó. Parâmetro 220 remoto. O valor que eu devo colocar é 1. Beleza. Aí o parâmetro 221, 29 e 31 eu pulo porque eu não tenho controle local, vai ser sempre remoto. São esses parâmetros aqui, ó. Parâmetro 222, ele referência de velocidade é o EP, tá? Eu vou pegar aqui o guia de bolso, chegar no parâmetro 222, verificar qual é a função, qual o parâmetro dele para EP. Parâmetro 222 está aqui, ó, destacado em vermelho. O valor dele para EP é o 4, ou seja, eu tenho que colocar dentro do parâmetro 222 o número 4 que ele vai identificar essa função. Coloquei aqui 4, beleza. Gira para e joga é inativo, tá? Gira para vai ser pela entrada digital DI1, tá? Entrada digital DI1, quando eu olho aqui o parâmetro 230, eu não tenho informação que é pela IHM, nem tampouco serial. E a entrada DI1, como nós sabemos, ela está conectada, ou seja, o acesso para a entrada digital DI1 é por meio dos bornes, ou seja, esse valor que eu devo colocar aqui, 1. DI1 é uma entrada digital que eu tenho acesso via bornes, ou seja, parâmetro 1. Agora aqui, ó, 231, que é sentido de giro, DI2, tá? Quando eu vou olhar aqui, ó, 231, sentido de giro, DI2. Eu não defini, não disse nada que se era horário ou anti-horário. DI2 é uma chave. Se eu tenho uma chave, eu faço o acionamento ou desacionamento dela, ou seja, eu dou comandos, vai ser conforme o comando dessa chave. Com isso, o parâmetro vai ser 2, tá? Eu preencho aqui 2. Feito isso, eu vou para os parâmetros correspondentes às funções das entradas digitais. O parâmetro 263, que é o parâmetro da entrada digital DI1, a função dele é gira para. Eu vou verificar aqui, ó. 263, parâmetro 263, DI1 gira para, o parâmetro é 9. Vou colocar 9. Parâmetro 264, DI2, sentido de giro. 264, DI2, sentido de giro. Esse parâmetro aqui embaixo, 0. DI2, 264, sentido de giro 0. Vou preencher com 0. 265, que é a entrada digital DI3, acelera, tá? 265, tá? Que parâmetro entrada digital DI3 acelera o EP, tá? Que é a função que ele está selecionado. O valor é 5. Vou colocar aqui valor 5. Parâmetro 266, que é a entrada digital DI4, desacelera, tá? 266, DI4, quando eu vou verificar o que é desacelera aqui, ó, desacelera EP, o valor vai ser 5 também. Vou preencher aqui com 5.
tá? Preenchi minha tabela de programação da atividade. Agora eu vou fazer todo aquele procedimento de restaurar os padrões de fábrica e fazer a programação inicial do inversor e fazer depois essa programação aqui da minha atividade e colocar o inversor em funcionamento, o inversor barra motor em funcionamento conforme foi pedido. Beleza? Vamos lá programar o nosso inversor. Vamos começar a programação, tá, da atividade 4. Essa atividade 4 ela se dá pelo controle da velocidade do meu motor por meio do potenciômetro eletrônico. Ou seja, no caso aqui a gente vai utilizar chavinhas, a 3 e 4, para aumentar e diminuir a velocidade do mesmo, tá? Por meio de toques que nós vamos dar nelas e ele vai aumentar e diminuir. Eu poderia utilizar botoeiras, tá? Mas como eu estou com a bancada montada aqui nesse formato, serão as chavinhas que vão fazer essa possibilidade de controle, tá? O meu inversor está ligado aqui, certo? Eu devo começar a programação do mesmo fazendo a restauração dos parâmetros de fábrica. Aqui os padrões de fábrica. Eu vou colocar aqui no 204, que eu não sei como é que está a programação dele, e é prudente que eu faça sempre isso, porque eu evito erros de programação, tá? Eu evito erros de programação, que é o E24, que é o erro de programação. Coloquei o parâmetro 204, ele restaura, apaga toda a programação de entradas e saídas e coisas do tipo, tá? E deixa o padrão de fábrica. Aí sim eu vou sair modificando, fazendo de acordo com a minha necessidade, tá? Aí eu vou pegar aqui no parâmetro P00, tenho que colocar a senha 5, que libera para que eu altere os outros, e vou seguir fazendo aquela programação básica pela última vez, tá? A partir dessa atividade, essa programação básica eu já vou fazer e só vou fazer a atividade prática mesmo, alterar os parâmetros da minha atividade, necessários para que a atividade funcione, certo? Porque a gente já está ficando repetitivo a mesma, sempre fazendo a mesma coisa e os vídeos estão ficando longos, tá? Aí nós vamos para o P100 aqui, rampa de aceleração 5, P101, 8 segundos, tá? Se tiver alguma atividade que eu tenha que alterar isso aqui, depois eu altero. 133, só verificar aqui se está com 3 Hz. 3, 134, deixar em 60. Pronto, aí nós vamos para o 156. Um 1,28. Vamos para o 208. 30. Agora nós vamos para o 295. 304, ok. 297, colocar 7, tá? Vamos para o 202, só para verificar os parâmetros do motor. 202 igual a 2, verificar aqui, 64%, 220, 1,2, corrente do motor, 1695, 60 Hz, 1, que é a potência do motor, 068 fator de potência, 408 0, e aí eu vou voltar para o 202 e colocar 0 e começar a programação da minha atividade, tá? Agora na atividade, o que é que eu vou fazer, certo? Vou fazer a programação começando pelo parâmetro 220, tá? Que a atividade diz que ele vai ser sempre remoto. Como eu já preenchi essa tabela, tudo explicando detalhadamente, eu simplesmente vou colocar os parâmetros aqui, tá? Parâmetro 220, sempre remoto, o valor dele é 1, certo? Notem que aqui, ó, quando eu confirmar esse valor, ele vai mudar aqui esse LED
meu inversor. Ó, coloquei aqui, confirmei, ele já mudou o LED para a parte de baixo, vermelho sempre remoto, ok? Aí eu vou para o parâmetro 222, que é o primeiro parâmetro, tá? Que é o controle de velocidade, a referência de velocidade quando ele está no modo remoto. Para a função EP, que é potenciômetro eletrônico, o código é 4. Ele apresenta um erro 24, tá? Que é um erro de programação. Por que ele apresentou esse erro? Esse erro vai permanecer, minha atividade não vai funcionar? Não. Esse erro de programação está apresentando aí porque eu ainda não defini as entradas DI3 e DI4 com a função de acelera e desacelera. Quando eu coloco potenciômetro eletrônico, ele automaticamente exige que eu habilite as entradas DI3 e DI4 para funcionar no meu inversor. Enquanto eu não habilitar essas entradas, esse erro vai prevalecer, vai permanecer na tela do meu inversor, ou seja, na IHM. Mas eu devo continuar fazendo a programação. O que é que acontece? Como é que eu sei que tem um erro de programação? Se eu terminar minha programação como um todo e o erro permanecer. Se o erro permanecer, aí eu fiz alguma coisa de errado, uma programação errada. Mas no caso, eu terminando minha programação e esse erro apagando, está tudo ok, beleza? Vamos lá. Agora nós vamos para o P230. Vou colocar o valor 1, tá? Que é a seleção pelos bornes. 231, 2, que vai ser o controle, tá? Que no caso a DI1 vai ser gira para, DI2 sentido de giro, o 3 acelera e o 4 desacelera, tá? Feito isso, eu vou para o parâmetro 263. Quando eu colocar o 263, tá? Eu devo colocar a função gira para, que é o código 9. 264, sentido de giro é 0, ok. 265, aí quando eu colocar essa função, que é o parâmetro 5, que é do acelera EP, tá? Que é o botão de acelera, ele já vai apagar aquele erro, porque ele identifica que eu estou programando o potenciômetro eletrônico aqui, ó. Coloquei, habilitei as duas chaves. Quando eu coloquei aqui o parâmetro 5, ele já identificou que eu habilitei o controle do potenciômetro eletrônico, aí eu encerrei minha programação. Notem que o erro sumiu, ó, só tem os parâmetros aqui, ó, o parâmetro e o valor que está dentro dele. Aí o que é que eu devo fazer? Voltar para o P02, que é o parâmetro que me mostra a velocidade do motor, e entrar nele aqui. Pronto. Como é que está funcionando? Se eu tentar ligar aqui e fazer qualquer coisa aqui, tá? Não vai funcionar, tá? Nada, tá? Eu estou no parâmetro P02, certo? Se eu apertar, fechar essa chave aqui, ó, ele liga o meu motor. Mas vai ligar com qual velocidade? A mínima, porque a gente não teve nenhuma programação. Aqui é o sentido de giro, ó. Fechando ela, inverte o sentido de giro, beleza. Aqui eu não controlo a velocidade, eu estou girando aqui, eu não controlo a velocidade. Onde é que eu vou controlar a velocidade? Aqui, ó. Quando eu pressiono ela, aqui eu estou pressionando aqui para baixo, ó, essa chave, ó, ele está aumentando a velocidade do motor. Chegou na velocidade equivalente a 60 Hz de frequência de saída para o motor, tá? Se eu quiser diminuir essa velocidade aqui, ó, basta pressionar a chave 4, que é a DI4, ó. Eu pressionando a chave 4, ele vai diminuindo a velocidade do motor, tá? Pressiona 4, diminui a velocidade do motor. Pressiona 3, aumenta a velocidade. Ou seja, essas duas chaves estão basicamente substituindo a minha tecla aqui. Aumenta a velocidade e diminui a velocidade, ok? Por que isso? Para eu evitar danos na minha IHM, tá? Quero aumentar a velocidade e vou aqui, ó. Aumentar, diminuir, aqui também. Diminuindo a velocidade, tá? Esse é o funcionamento da função EP, que é potenciômetro eletrônico, tá? Beleza?